Olá! Somos a DTC Cidade Nova. Antes de começar o vídeo, nos siga, compartilhe e ative o sininho. E contribua para o crescimento do Reino de Deus. Até mais, povo de Deus. Lucas capítulo 15. Nós aprendemos errado e pregamos errado. Eu quero fazer 3 correções nessa noite. Lucas capítulo 15, se você olhar a epígrafe, tem muita Bíblia que tem epígrafe. O que é epígrafe? É o título. Em Lucas capítulo 15, versículo 1, dá título às 2 primeiras parábolas. Como é que está escrito aí? Alguém tem? A parábola da ovelha perdida e a parábola da dracma perdida. A terceira parábola, a parábola do filho pródigo. É aqui que está o erro. Jesus nunca contou a parábola da ovelha perdida. Jesus nunca contou a parábola da dracma perdida. E Jesus nunca contou a parábola do filho pródigo. Você pode ler o texto. Versículo 4, Joabe. Olha de quem é a parábola. Não é da ovelha. É que homem. Aqui o caso é o pastor. Dentre vós tendo 100 ovelhas. A parábola não é da ovelha. A parábola é do pastor. Versículo de número 7. Perdão, versículo de número 8, Joabe. 8. É a parábola da dracma, o qual a mulher. Não é da dracma, é da mulher. Versículo de número 11. Versículo 11. E certo homem. Não existe parábola da ovelha perdida. Existe do pastor que vai atrás da ovelha. Não existe a dracma da... Não existe parábola da dracma perdida. Existe parábola da mulher que perdeu a dracma e vai atrás. Não existe a parábola do filho pródigo. Existe a parábola do pai do filho pródigo. Interessante que não é sobre a ovelha, não é sobre a dracma e não é sobre o filho. Sabe por quê? Porque nunca foi sobre nós. Nunca foi sobre nós. É somente sobre ele. E como é que está o seu relacionamento com ele? Como anda o nosso relacionamento com o Pai? E aqui os irmãos sabem que não era o pregador da noite, o pastor Fábio. Agora já 6h11, ele passou mal, ainda está sendo medicamentado. E o pastor Elvis, que é o pastor do Templo Central de Capistrano, está com ele e não puderam vir. E eu tive que fazer essa mensagem agora em cima da hora. Mas eu tinha escrito pelo menos 4 coisas, mas o resto Deus me deu aqui. Eu quero falar sobre nosso relacionamento com o Pai e o equívoco que nós fazemos no relacionamento com o Pai. O moço, versículo 12, o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Sabe qual é o primeiro erro que nós cometemos com o pai? Esse pai pode ser não, esse pai é o pai do céu. E aqui nós encontramos o primeiro erro do relacionamento com o nosso pai do céu. O filho está com o pai, mas o filho não valoriza o pai. Jesus disse, ele disse na sua palavra em Mateus 28:20, estarei convosco, a partir do verso 20, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele prometeu estar conosco. Nós é que não prometemos estar com ele. Porque se nós prometemos estar com ele, de vez em quando nós vamos deixá-lo.
Mas Ele, sabendo da nossa vida volátil, nós somos muito voláteis nos nossos relacionamentos com Deus, conosco mesmo e com o próximo. E aqui fala desse pai, não fala do filho, porque nunca foi sobre nós, é sobre ele. Mas qual é o primeiro erro que eu e você cometemos em relação a Deus? Vocês acreditam que Ele está no nosso meio? Quem acredita? Amém? Vocês acreditam que Ele está conosco? Mas a pergunta é, você está com Ele? Na realidade, na íntegra, é para esse relacionamento ser completo. Tanto Ele está conosco, como nós estamos com Ele. Mas esse filho aqui é o mais novo, está na casa do pai, na presença do pai. Mas ele comete o primeiro erro, que é não valorizar o pai. Às vezes, a nossa caminhada cristã, nós cometemos esse mesmo erro. Nós estamos na casa do pai, nós somos filhos do pai, nós estamos na presença do pai, mas nós não valorizamos o pai que nós temos. E uma das formas de nós não valorizarmos o pai que nós temos é exatamente não falar com ele todos os dias. A oração deveria ser uma prática diária, fazer parte do cotidiano de um cristão. Mas são poucos aqueles que têm o hábito do diálogo com o pai. E alguns têm, mas é na base do empurrão. E quando vão falar com o pai, a sua fala não é uma fala de gratidão, de relacionamentos. Já começa pedindo. E o nosso primeiro erro como cristãos é nós estarmos com o pai, mas nós não valorizarmos o pai. Sabe quando é que nós valorizamos o pai? É quando nós estamos na prova. Quando nós estamos no aperto, aí sim a gente lembra do pai. Mas quando a gente está na casa do pai, tendo fartura, tendo a presença do pai, na casa do pai, diante do pai, mas é uma tendência natural nós não valorizarmos o pai que nós temos. Ele te valoriza, mas muitas vezes nós não valorizamos o pai. Abra-se um parêntese agora e a pergunta para mim e para você é: nós que estamos na presença do pai, será que realmente nós estamos valorizando esse pai que nós temos? No culto passado, se não me falha a memória, esse hino que o Mateus cantou no final da mensagem, ou foi no passado ou foi no retrasado, na doutrina de 15 dias atrás, eu pedi para não cantar esse hino. Até começou, né? Eu disse: não cante, eu não quero fazer você mentir. Eu só quero você. Eu só quero você. Nós temos a palavra do Pai, nós temos a casa do Pai, nós temos o céu do Pai, nós temos o Filho do Pai, nós temos o Espírito do Pai, nós temos a presença do Pai. E muitas vezes estamos na frente do Pai, estamos com o Pai, mas nós não valorizamos o Pai. Você tem valorizado o Pai? E o mais moço deles disse ao pai: dá-me a parte da fazenda que me pertence. E esse pai é tão amoroso que ele reparte. O segundo erro que nós encontramos na vida desse filho em relação ao pai é que, primeiro, ele está com o pai, mas não valoriza o pai, porque pede a herança, e a herança só é repartida com o pai morto. Ele quer que o pai estivesse morto já, porque ele não valoriza mais a presença do pai. Mas o segundo erro do filho, sabe qual é? Anote aí: está com o pai e só querer a bênção do pai. Me dê. Dá-me a parte da fazenda que me pertence. Gente, como está o nosso relacionamento com o pai? Será que nós estamos na igreja influenciados pela teologia da prosperidade? Estamos na casa do pai, não queremos nada com o pai, mas queremos a bênção do pai. E quando às vezes a bênção do pai não chega, você sai da igreja. Às vezes quando a bênção do pai não chega, você fica triste na igreja. Você se afasta do pai.
Será que nós estamos na igreja influenciados por uma determinada igreja que pastor Amigos, ela coloca bem assim na entrada: pare de sofrer. Quando ela bota pare de sofrer, ela convida você a ter um relacionamento mercantilista com o Pai. Eu vou para o Pai, mas eu não vou sofrer. Eu vou para o Pai porque Ele pode me dar um emprego. Eu vou para o Pai porque Ele pode me dar um bom casamento. Eu vou para o Pai porque Ele pode me dar dinheiro. Eu vou para o Pai porque Ele pode me dar uma bênção. Eu vou para o Pai porque Ele pode me dar um céu. Eu vou para o Pai porque Ele vai me fazer prosperar. Será que esse não é o nosso dilema? Primeiro dilema: está com o Pai, mas não valorizar o Pai. Segundo dilema: está com o Pai, mas só queria a bênção do Pai. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Existem 4 níveis de relacionamento na Bíblia. O primeiro nível de relacionamento da Bíblia é o de servo. Eu sei que no Antigo Testamento a Bíblia diz que nós somos servos. Mas o que é que une o servo ao seu senhor? A única coisa que de relacionamento é o medo. Porque o servo serve ao Senhor porque ele tem medo. Será que o nosso relacionamento com o Pai não é um relacionamento de servo? Será que nós estamos na igreja, só estamos aqui porque temos medo de ir para o inferno? Eu me lembro, já falei aqui isso outras vezes, de uma muçulmana que se converteu, esqueci o nome dela, mas ela na sua conversão, muito sinceramente, ela disse: Senhor, se eu te sirvo só por causa do céu, eu quero ficar fora do céu. E se eu te sirvo só porque tenho medo do inferno, eu quero arder nele. Mas muitas vezes nós estamos na igreja, na casa do Pai, na presença do Pai, num relacionamento de medo. Temos medo do que Ele pode fazer. Mas um pouco melhor do que o relacionamento de servo é o de trabalhador. Afinal de contas, o hino 409 da harpa cristã canta: trabalhadores do Evangelho. Agora, qual é o relacionamento, qual é o nível de intimidade que une o empregado ao patrão? Por que eles andam juntos? Só por causa do salário. O que une o servo ao Senhor é o medo. O que une o empregado ao empregador, ao patrão, é o salário. Mas subindo de nível de intimidade, nós temos o terceiro nível. Jesus está com os discípulos e disse para ele: não chamo mais vocês de servos, eu chamo vocês de amigos. Só que amigo, aqui e acolá, esquece até a data de aniversário do amigo. Amigo, aqui e acolá, esquece que tem um amigo. E às vezes é preciso uma dor muito grande para o amigo se lembrar do amigo. Mas existe o quarto nível de intimidade na Bíblia. Não é o de servo, não é o de trabalhador e não é o de amigo. É aquele que a Bíblia diz: ele veio para os seus, mas os seus não receberam, mas todo aquele que o recebeu, Deus lhe deu o poder de ser chamado filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Aquele que na primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 2, João diz: agora nós somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que nós haveremos de ser, mas quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, nós o veremos. Só que nós chegamos no quarto nível de intimidade. E agora, como filhos de Deus, nós estamos com o Pai, mas não valorizamos o Pai. Nós estamos com o Pai e só queremos a bênção do Pai. Mas no versículo de número 13, diz que Ele faz com a bênção que Ele recebeu do Pai. Olhe para mim. Tem alguns crentes que quando recebem bênção do Pai, se afastam do Pai. E poucos dias depois, o filho mais novo juntando tudo o que recebeu do Pai, porque ele não pediu: me dê a minha parte. Você prestou atenção que tem crente que só presta na peia? Você prestou atenção que tem crente que só presta na prova? Quando ele está na prova é tão crente. Mas quer ver uma coisa? É quando o crente recebe a bênção,
Hoje eu não vou para o culto, que a porta que Deus me abriu de emprego me está exigindo muito, eu estou tão cansado. Eu estava desempregado e eu fiz um voto: Senhor, se o Senhor me abrir a porta, eu vou ser dizimista. Mas Deus vai entender, eu tenho tanto conta para pagar. Sabe qual é o terceiro erro do filho? A Bíblia diz que ele junta tudo e parte para uma terra longínqua. Sabe o que ele fez com a bênção? Terceiro erro do filho pródigo: ele investiu os recursos do pai para ir para bem longe do pai. É por isso que Paulo, escrevendo a Timóteo assim: o amor não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro, é a raiz de todos os males. O dinheiro não te separa de Deus, mas o amor. Porque quando eu amo o dinheiro, eu acabei de tirar Deus do trono, que eu amava tanto, e agora eu amo aquilo que Deus me deu. Você sabia que tem crente que quando Deus o abençoa, ele vai para bem longe do Pai, ele usa os recursos do Pai. Era para contar testemunho, como daqui a pouco o irmão Aramides vai contar aqui. Está aqui o irmão Aramides, sua esposa, aquele irmão que a gente ajudou aqui no último culto, lembra? Ele veio hoje aqui, ele está aqui. Mas nesse caso aqui do filho, ele pega todo o seu investimento, ele faz um investimento terrível. Nesse investimento eu quero ir para bem longe do pai. Às vezes nós nos afastamos do pai porque temos um filho, o filho é mais importante do que o pai. Cuidado, não idolatre seu esposo, não idolatre a sua esposa, não idolatre o seu filho. Porque às vezes nós idolatramos aquilo e Deus disse: Abraão, sobe o monte e sacrifica teu filho, teu único filho, a quem tu amas. Eu quero saber se você me ama acima de todas as coisas agora. Aleluia. Pergunta para mim e para você: será que nós estamos investindo os recursos que o Pai tem nos dado para nós ficarmos bem longe dele? Ou quanto mais ele nos tem abençoado, nós nos chegamos mais a ele e nos humilhamos mais a ele? Ou os recursos que Deus tem te dado, os dons e talentos? Vamos para o verso seguinte. Aliás, ele vai para a terra bem longínqua, volta só um minutinho. E quando ele chega nessa terra bem longínqua, o que ele faz com os bens do pai? Ele desperdiçou seus bens vivendo dissolutamente. Verso seguinte. E ele gasta tudo. O que ele faz com os recursos do pai? Ele vai se prostituir. Ele vai para as orgias da vida. As irmãs mais pudicas, me perdoem o linguajar muito pesado, ele vai para os cabarés da vida. Ele vai lá para o lixão, ele vai para o oitão preto. Ele chega lá e diz assim: chegou aqui o danadão. Bota o uísque na mesa, bota cachaça, sai pagando para todo mundo. E quando ele chega lá no forró, ele grita: estourado. Mas os recursos eram do pai. Foi o pai que deu os recursos para ele. E sabe qual é o erro? O terceiro erro aqui do filho pródigo: estragar os recursos do pai para alimentar seus instintos, que não poderiam se revelar na presença do pai. Ele tem instintos aqui, ele quer se prostituir, ele quer beber cachaça, ele quer fumar maconha, ele quer se drogar, ele quer ir para os motéis da vida, ele quer gastar tudo que o pai o tem tanto abençoado, um salário tão sofrido, uma bênção, uma promoção na empresa, mas ele quer gastar, ele quer aquilo que o pai deu, ele quer jogar tudo fora para alimentar os seus instintos mais primitivos. Ele estava na casa do pai, os instintos estavam lá. Era um animal por dentro. Mas na casa do pai ele sabia que ele não poderia revelar quem ele era. Mas longe da presença do pai e da casa do pai, ele poderia tirar a máscara.
ele poderia mostrar quem ele é. Ele pode adulterar, ele pode prostituir, ele pode beber, ele pode cheirar uma carreira de pó, ele pode ficar muito doido. Mas aqui é o erro do filho pródigo. Ele está estragando os recursos do pai para alimentar seus instintos, que não poderiam ser revelados na presença do pai. Mas de longe do pai ele pode. Tem um hino que diz assim, eu queria que todos prestassem atenção. Tem um hino que diz assim: quem é você depois que sai do altar? Aqui no altar nós celebramos, aqui no altar nós gritamos, choramos, oramos em língua, damos o nosso melhor. Temos uma performance gospel tremenda. Temos uma técnica que nos torna grande diante dos homens. Mas quando nós saímos daqui, a bênção do emprego que Deus te deu, o salário que Deus te deu, você vai para os barzinhos da vida, para os motéis da vida, gastar tudo aquilo que poderia ser investido na sua saúde, na sua casa, na sua família e no reino de Deus. Eu sei que tem alguém aí nessa hora dizendo: por que o pastor que vinha ficou doente? Oh, meu Deus. Esse menino tem talentos. Ele sabe fazer muita coisa na casa do pai, mas ele nunca fez. Aí agora o que ele faz? E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. Verso seguinte: e foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. Por que ele não fez na casa do pai? Outro erro do filho pródigo, anote aí: usar o talento aprendido com o pai em benefício de outro e fazer de graça para o outro o que ele não fez de graça para o pai. Quando Sansão pecou, tocou no leão morto e desceu para a cidade de Tina para casar com a filisteia. Na hora que ele tocou no leão morto, ele matou, e no outro dia ele passou lá e viu um favo de mel. Na hora que ele toca no leão morto, ele era nazireu, e nazireu não podia tocar em coisa morta, não podia beber vinho. Mas na hora que ele tocou, o nazireado dele foi quebrado. E o que dizia a lei de Moisés? Quando o nazireu quebrava o seu nazireado, ele vinha e procurava o pastor dele: pastor, eu pequei. Aí o pastor dele: tá bom, nós vamos começar tudo de novo, mas eu vou ter que cortar o seu cabelo, porque a marca do seu nazireado é o seu cabelo. Aí ele procurava o pastor dele passava a navalha. Quem lê o Antigo Testamento sabe o que eu estou falando. O pastor dele, que era o sacerdote, passava a navalha no cabeça do nazireu. Aí o cabelo dele começava a crescer de novo. Ou seja, na hora que o pastor cortava o cabelo dele, porque ele havia pecado, havia sido contaminado, aí era quando o pastor cortava, estava dando a oportunidade de começar tudo de novo. Só que Sansão tocou no leão morto e não falou para o pastor dele. Não tem problema, porque quando você peca e não conta para o teu pastor para ele cortar o teu cabelo, um filisteu vai cortar. Eu vou repetir: quando você peca e não procura o teu sacerdote, para o teu sacerdote cortar o teu cabelo e dizer: tudo bem, está disciplinado, mas nós vamos começar daqui do zero, eu vou lhe acompanhar, não tem problema. O teu pastor não cortou, mas lá fora você vai encontrar quem corte. E não vai só cortar o seu cabelo, não, vai arrancar os seus olhos, vai lhe aprisionar, e você vai ficar rodando, feito uma barata tonta, puxando a pedra de moinho. Tudo poderia ter sido mais fácil, era só procurar o anjo da igreja. Um anjo nosso meio está dizendo: por que o pastor teve que adoecer? Mas outros estão dizendo: ainda bem que o pastor ficou doente. Aí agora o menino, cheio de talento, não fez de graça para o pai. Aí agora está na casa dos outros, vai ter que fazer de graça para os outros, desperdiçando o talento que ele não quis usar na casa do pai.
Outro erro do filho pródigo, usar o talento aprendido com o pai, porque foi o pai que ensinou ele a fazer isso daqui. Você me prova na Bíblia, o outro filho mais velho estava vindo da onde? Do campo, fazendo o quê? Estava apacentando as ovelhas do pai dele, tudo do pai dele. O filho mais novo sabia fazer, mas não quis fazer. Aí o que aconteceu? Ele foi fazer de graça para os outros aquilo que ele não fez de graça na igreja. Não tem problema. Mas antes disso, volta no verso anterior, Joab. No verso 13, vamos ver onde é que ele está agora. Ele saiu da casa do pai, da presença do pai, e vai desperdiçar os seus bens vivendo dissolutamente. Vai para o verso de número 14. Começou a padecer necessidade. Primeiramente ele está no meio das prostitutas, está no meio do bar, está bebendo, fumando, fazendo tudo que o dinheiro pode patrocinar. Aí depois ele troca de presença. Vai no 15. Foi para o cidadão daquela cidade. Aí o cidadão, pai, só tem um trabalho para você. Agora você vai para os porcos. Por que o homem mandou ele ir para os porcos? Porque, irmão, até demônio gosta dos porcos. Os demônios disseram para Jesus, se você vai nos expulsar aqui de Gadara, faça o seguinte, deixa a gente para o meio dos porcos. Outro erro do filho pródigo, ele trocou a presença do pai, primeiro por prostitutas, depois por falsos amigos e por último por porcos. Sabe quem é teu verdadeiro amigo? É o teu pai. E às vezes nós temos trocado o pai por falsos amigos, por prostitutas. E quem troca o pai por prostitutas, por falsos amigos, vai acabar no meio dos porcos. E o pior, quando chegar lá no meio dos porcos, está com uma vontade de comer tão grande, mas a Bíblia diz, ninguém lhe dava nada. Não tem pagamento para você. Você vai fazer de graça aqui na nossa cidade. É assim que o mundo faz com o crente quando sai da presença do Pai. E quando eu falo sair da presença do Pai, não estou falando de se desviar. Trocar a presença do Pai por prostitutas, por falsos amigos e por último por porcos. Aí seus campos para apacentar porcos, verso seguinte. E desejava encher o seu estômago, porque o estômago dele estava vazio, com as bolotas que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada. Sabe qual foi o outro erro dele? Trocou o alimento do pai pelas bolotas que alimentam porcos. Gente, toda quinta-feira tem alimento do pai aqui. Todo domingo tem pão do pai aqui. Independente de quem pregue, mas tem pão do céu. Só que às vezes nós trocamos o alimento do pai pelas bolotas que os porcos comem. Volta no verso de número 12. No verso de número 12, o mais moço dele disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. Sabe o que esse filho se achava? Maior do que o pai. Agora pula, Joabe, para o verso 19. No versículo 12 ele achava que ele era maior do que o pai. Só que no versículo 19 ele está se achando menor do que o pai. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Aqui foi mais um erro do filho pródigo. Primeiro ele se vê maior do que o pai. E por último ele se acha indigno do pai. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Meus queridos, é por isso que a Bíblia diz assim. Nesse ponto aqui, no começo da história ele se achou maior do que o pai. Quando se quebrou todinho, agora ele achou que ele é indigno do pai. Aí é por isso que a Bíblia diz: quem cear indignamente vai ser culpado do corpo e do sangue. Mas faça o seguinte: examine-se a si mesmo, e depois do autoanálise aí você coma. Volte a comer. Aqui ninguém é maior do que o pai, mas aqui também nós não somos indignos do pai, porque não é sobre você, é sobre ele. Nunca foi sobre nós,
sempre foi sobre ele. Só que agora, caminhando para o término do sermão, versículo 17: e tornando em si disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Verso 18: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti. Verso 19: já não sou digno de ser chamado teu filho, mas faz-me como dos teus empregados. Verso 20: e levantando-se foi para o seu pai. Interessante que ele está lá longe da presença do pai, da casa do pai. Mas na hora que o negócio apertou, e eu começo a terminar agora, sabe qual foi o primeiro passo para ele ser restaurado à presença do pai novamente? Foi um recursozinho da nossa mente chamado memória. E o que é que estava gravado na memória dele? As palavras do pai. As palavras do pai estavam cravadas na sua memória, na sua alma. Deixa eu lhe dizer uma coisa: você pode correr para onde for, você pode até sair da presença do pai e sair da igreja, você pode até ir para longe do pai, mas cada palavra que você ouviu aqui, em qualquer outro lugar, na rádio, na televisão, essa palavra que é poderosa, que é viva e eficaz, que é mais penetrante do que espada aguda de dois gumes, que faz divisão entre juntas e medulas, entre a alma e o espírito, ela fica encravada lá. Ela fica encravada lá. A palavra vai nas nossas entranhas, ela está armazenada, gravada lá. E na hora da maior prova, na hora da maior decepção, a palavra de Deus está lá entranhada na nossa alma. Eu sei que muitas vezes nós estamos na igreja olhando para o celular, não estamos nem aí para a pregação do pastor, nem aí para o irmão que está pregando. Mas quando o irmão prega a palavra de Deus, você pode não estar ouvindo com o ouvido, mas a palavra vai ficando entranhada lá. Aí quando você estiver no meio dos porcos, quando você estiver no meio da sarjeta, quando você estiver longe da presença do Pai, aí você vai se lembrar da palavra do Pai, da pregação do Pai, da presença do Pai. Sabe por que você ainda não está no inferno? Porque uma vez que a palavra entrou no seu coração, ela fez guarida lá. Era uma semente, está esperando o momento certo dela começar a fluir, dela começar a germinar. Tem palavra de Deus guardada dentro da nossa terra. Ele disse: eu vou me levantar e vou dizer para o meu pai: pai, eu pequei contra o céu. Sabe qual foi o segundo passo que ele teve que dar para poder ser restaurado? Entender que todo pecado é um pecado contra o céu em primeira instância, nunca é contra o próximo. Gente, todo pecado, você pode ter ferido alguém, mas você não feriu alguém, você quebrou um princípio. Todo pecado é contra Deus. Todo pecado é contra os céus. E agora, quando ele caiu em si, ele entendeu: eu vou chegar para o meu pai e dizer: pai, eu pequei contra o céu e diante de ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Você entende que toda transgressão que nós cometemos é contra o céu? Todo pecado que nós cometemos, você pode até ter pecado contra alguém, mas a primeira instância foi contra o céu. Gente, quando eu entendo que eu não peco contra o meu irmão, eu peco contra o céu. Aí eu passei a perna ali no marido da mulher e fiquei com a mulher dele. Você não pecou contra ele, você pecou contra o céu. Aí eu enganei o meu pastor, passei a perna nele e fui para o motel. Você não pecou contra mim, nem contra a igreja, você pecou contra o céu. Aí eu fiz isso, isso e isso. Foi contra o céu. Ele só foi restaurado quando ele entendeu: eu quebrei um princípio assim. Se você quer ser restaurado nessa noite à presença do Pai, entenda que todo pecado que nós cometemos não é contra o nosso próximo, é contra o Pai, é contra os céus. Ele resolve voltar. Vamos para frente. O 21. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti já não sou digno de ser chamado teu filho.
Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestir-lhe, pôr um anel na mão e sandália nos pés. E trazer o bezerro cevado. E o que a gente faz com o bezerro? O que a gente faz com o bezerro? Mata. E comamos e alegremos. Para aí. Você sabia que a minha volta, a sua volta, para a presença do Pai, traz um misto de festa e morte? Num versículo só tem morte, e no mesmo versículo tem festa. Sabe por que tem festa no céu? Porque teve morte na cruz do Calvário. Eu vou repetir, sabe por que tem festa no céu? Ou pelo menos alegria diante de Deus. Alegria diante de Deus por um pecador que se arrepende, porque teve morte lá no Calvário. Quando o filho volta, tem uma festa, mas alguém teve que morrer para que essa festa ocorresse. Se você entendesse o peso dessa palavra, para você entender que a festa que nós praticamos, que nós celebramos e que nós somos recebidos, mas teve um preço muito alto para que essa festa ocorresse. O novilho foi morto. Aleluia, ele foi morto há 2000 anos atrás. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Mas quem deu crédito à nossa pregação? E a quem foi subindo o braço do Senhor? Mas ele foi como uma ovelha muda para o matadouro, e diante dos seus tosqueadores não abriu a sua boca. Sabe por que ele não abriu a boca? Porque tem uma festa preparada. Mas a festa só poderia ser legitimada se o cordeiro não abrisse a boca e fosse como ovelha muda para o matadouro. Sabe por que teve alegria diante de Deus e dos anjos quando o pecador se arrepende? Porque alguém morreu no seu lugar. No seu lugar não, porque se eu estivesse naquela cruz não ia influenciar nada. Se fosse eu que tivesse morrido naquela cruz, Jonatas, cara, ia continuar do mesmo jeito. A minha morte na cruz não iria afetar nada. A minha volta traz um misto de festa e de morte. Eu queria que você entendesse isso. Se lembra lá do madeiro que foi cortado para o machado flutuar? Mas o machado só flutuou porque foi cortado o madeiro. Eu esperava pelo menos que quem lesse Bíblia desse glória a Deus, não parece que ninguém entendeu. Aquele ferro só flutuou porque alguém cortou um madeiro. E o madeiro foi cortado e lançado exatamente onde você tinha perdido o seu ferro. Aleluia. Foi cortado o madeiro para que o ferro flutuasse. Foi cortado o madeiro, o novilho foi morto para que tivesse festa e o machado flutuasse no meio das águas, rompendo a lei da gravidade. Mas foi necessário primeiramente cortar o madeiro e depois matar o cordeiro, para que eu e você estivéssemos aqui. No versículo 12, por favor. Versículo 13, perdão. E pouco dia depois o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua. Agora, bota no verso 20. Ele foi para longe. Ele foi para longe, bem longe. E levantando-se foi para o seu pai quando ainda estava longe. Ele foi para longe, de longe o pai o viu. Pensa no caminho ruim. A ida foi boa, mas a volta foi machucada. Porque no caminho de ida ele estava farto, gordo, com dinheiro no bolso, cartão de crédito, roupa. Mas quando ele volta, o que foi que ele perdeu lá? A primeira coisa que ele perdeu foi a roupa. E o pai disse: coloca uma roupa nova. Sabe qual foi a segunda coisa que ele perdeu lá? Ele perdeu a sandália. O pai disse: coloca a sandália nos pés. Mas ele não foi sem roupa, ele foi com roupa nova. Mas quando ele volta sem roupa. Ele foi com sandália, mas quando ele volta sem sandália. Ele foi com aliança, mas quando ele volta sem aliança. Agora, gente, quando a gente faz um pré-treino,
Antes de eu treinar musculação, eu vou lá, coloco aí um suco de beterraba com melancia, óxido nítrico, citrulina, jogo 2 limões, jogo 8 gramas de creatina, jogo melzinho para adoçar. Como hoje passei só 1 hora fazendo cardio, esteira meia hora, escada 20 minutos e mais bicicleta 20, depois ainda fui treinar mais 1 hora de peso. Por quê? Eu fiz um cardio. Ou melhor, eu fiz um pré-treino, me alimentei. Aí dá para a gente encarar 3 horas de treino pesado. Mas agora tu imagina fazer uma caminhada com fome. Quando a gente está com força, a gente consegue ir para bem longe do Pai. Mas a volta é difícil. E olhe para mim, cuidado para nunca esfriar na fé. Porque esfriar na fé é fácil, ser renovado é que é difícil. Ele perde a dignidade, ele vem lá só o frangalho, farrapo de gente. Mas quando ele está longe ainda, viu o seu pai, se moveu de íntima compaixão, correndo, se lançou o seu pescoço e o beijou. Eu concluo agora dizendo que nada melhor do que ser recebido com um beijo e o abraço do pai. Nada melhor do que ser recebido com um beijo e com um abraço do Pai. Eu quero dizer que o Pai hoje ele tem um beijo e tem um abraço para te dar. Eu vou repetir, o Pai ele tem um beijo e tem um abraço para te dar hoje.